Formação, cavaleiros e cavaleiras, porque está no ar o Quinta Asa. E no episódio de hoje nós vamos acompanhar a nossa pequena Violet se encontrando com o terrível e malvado Zayden. E apresentando esse podcast para vocês temos a Iana, que é uma das administradoras do Fortwing BR, e eu, que sou a Si, que administro o estante de Orinte. E já que estamos por aqui, pessoal, lembra de seguir o canal, comentar, curtir, compartilhar. Sempre que tiver alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que a gente está de olho. E só lembrando que todos os nossos episódios dos livros de Quarta Asa são cheios de spoilers, porque a gente sempre traz análises aprofundadas, teorias. Então já fica aqui o aviso caso você ainda não tenha lido e não queira tomar spoiler. E também nas nossas redes sociais, sempre que você vê que um códex novo foi postado, significa que tem episódio novo para vocês acompanharem, tanto pelo YouTube ou pelo Spotify, onde vocês preferirem. Isso aí, pessoal. E começando aqui os trabalhos, como a gente sempre está de olho em todas as nossas redes, no que vocês conversam com a gente tem um comentário que chegou lá no Spotify, no capítulo 5, no episódio 5 do capítulo 5. Então, é da uma sigla, KAPM. Olá, meninas, amando acompanhar vocês. A gente agradece sempre pelo carinho. Se os Venin estão drenando tudo fora das edges, em Poromiel, os ninhos dos grifos não são mencionados. A revoada não estaria ameaçada? Não me recordo dessa informação. Pois é, né, amiga? Tipo, os Venins querem. Eles parece que não têm interesse zero em grifos, né? O BO mesmo é dragão. Sim, realmente, quando a gente for chegando mais para ir para esse trecho da história, a gente coloca um pouquinho de atenção nisso, mas até o momento a gente vê tudo isso em torno dos ninhos de dragão, dos ovos de dragão e nada assim sinalizando em relação aos grifos. É, até porque eles falam, né, que as terras foram todas drenadas e tal, mas eu não lembro se menciona especificamente de ninhos, né? Não, também não lembro. Bom, vamos lá. Então, a partir de agora, nós vamos começar já a nossa análise com spoilers de Quarta Asa, livro um, capítulo 7. Então, pessoal, desde o nosso capítulo 6, aqui já se passaram 10 dias. Então, desde que a Vi teve o braço dela regenerado, que a Imogen quebrou, passaram-se 10 dias. 10 dias também que ela encontrou o livro do Brena. Então, a gente está no dia 26 de julho de 366, depois da unificação. 26 de julho de 633. Você falou 366. Beleza, então, Desculpa. pessoal, nós estamos no dia 26 de julho de 633. E a convicção é não abalar, não abalada, né? Pessoal, então essa é a primeira grande passagem de tempo do livro, senão a gente estava acompanhando bem certinho dias ali, os primeiros dias, né? E o capítulo ele se passa numa noite de lua cheia. Sim, e dessa vez a nossa frase clássica de começo de capítulo são duas frases do Código de Conduta do Instituto Militar Basgaiat. São dois adendos do Código de Conduta. A gente tem o adendo 5.2 e o adendo 5.3, que diz o seguinte: a fim de preservar a paz em Navarre, cada esquadrão de qualquer divisão não deve conter mais do que 3 cadetes que possuam relíquias da rebelião. Isso aí, recapitulando, lá no comecinho, já foi explicado pra gente que os descendentes dos rebeldes da rebelião de Tirrendor, eles foram marcados e que da mesma forma que existem as relíquias que o dragão deixa no cavaleiro quando ele escolhe aquele cavaleiro, existem também essas outras relíquias que são conhecidas como relíquias da rebelião, que são essas marcas que identificam os descendentes desses rebeldes. E aí, em adição às mudanças feitas no último ano, os marcados que porventura se reúnam em grupos de 3 ou mais serão considerados culpados de ato de conspiração insurgente, que destarte será considerado transgressão grave. Aqui é interessante porque fala assim, 3 ou mais, né? Mas no decorrer do capítulo, da forma como eles se organizam, dá a entender que 3 pode. Tanto que quando eles vão colocar o pessoal para treinar, eles vão ver quem que está com dificuldade, eles falam assim: ah, é um instrutor e 2 de vocês. Um para ajudar e 2 novatos, né? Então, eu acho que na verdade aqui são mais de 3, né? É, E a gente identificou alguns detalhes em relação à tradução também, porque a gente sabe que muitas vezes é uma palavra, assim, uma expressão, né, que acaba mudando o sentido da coisa aqui.
E nesse finalzinho que fala assim que essa conspiração será considerada transgressão grave, na verdade, se a gente vai para o original, em inglês está capital offense, ou seja, é um crime capital. Não é simplesmente uma transgressão, né? E um crime capital é uma coisa que é punida com morte. E isso é tão certo que mais na frente do capítulo, quando a Violet está com que ela flagra o pessoal ali junto, né? E ela tá naquela dúvida, será que eu conto pro Den? Será que eu não conto? O que que eu faço? E aí tem uma hora que ela pensa assim, poxa, eles não estão fazendo nada de errado. É um crime? É, porque pelo regulamento deles é um crime. Mas não necessariamente é algo que justificaria eles serem condenados à morte. E na hora que eu li isso, eu fiquei pensando, né? Mas condenados à morte, mas onde foi que falou que era condenado à morte, né? E no trecho aí tá afirmando que realmente essas reuniões que eles fazem entre os marcados, né? Tendo três ou mais, é algo que é condenado, passível de ser condenado à morte mesmo. Porque você pensa, né, uma transgressão grave, você pensa, ah, sei lá, vão pra detenção de Bajate, né? Vão fazer o quê? Mas aí, o nível de morte dá um peso realmente bem mais, é mais sério, até porque a gente você já entra no capítulo com uma seriedade maior de quando você percebe que eles estão se reunindo ali antes de entender o que eles estão fazendo quando você lê a primeira vez, você já vai com aquela, meu Deus, se eles estão fazendo uma coisa muito séria, eles podem morrer, o que que eles estão fazendo, essas pessoas? Perfeito. E, ou seja, é um detalhe, é uma expressão que ficou com a tradução, né? Não tão 100%, mas que muda a forma como a gente entra no capítulo. Então não é mais assim, ai, não é, tô quebrando o toque de recolher, tô aqui tumultuando. Não, o que eles estão fazendo é algo extremamente grave, né? Dentro dos regulamentos aí de Basgairt, né? É. E aí a gente entende, né, que o verdadeiro motivo por trás disso, né, que o mais óbvio é que não exista uma segunda geração de conspiradores contra a Navarre. Desculpa, desculpa aí. Só que Né? a gente já sabe, né, porque a gente já leu, que na verdade o sinete do Melgren, que é essa coisa de prever as coisas, não funciona quando eles três ou mais estão reunidos. Então, por isso que existe essa restrição. E que fica assim aquele mistério, né? Nossa, mas o que será que deu errado? E aí a gente sabe que foi por causa da runa da General Mairi, que é a mãe do Liam, que acabou anulando parcialmente o sinete do Melgren. Isso, ele funciona, mas se tiver três, embaralha o sinal ali, ele não consegue mais enxergar. E é também a gente daí percebe que eles estão indo cometer um erro ali, uma transgressão gravíssima, mas eles estão cobertos com um negócio que vai proteger eles ali, né? Que eles estando em mais pessoas, eles conseguem, o Mel consegue não ver. Só que se ele é por batalha também, eu acho que se ele só vê o futuro da batalha, ele não veria que eles estão indo ali só conversar, né? Porque não é uma batalha. Sim. E aí a gente vê que a única forma disso dar errado é vazar alguma coisa. Então, por isso que fica aquela preocupação toda do Zayden, né? De, a Violet vai contar, não vai contar, vai dedurar a gente, porque entre eles ali, eles estão protegidos, estão cobertos. Sim, exato. E também é a primeira vez, acho que é a única vez que vê o código de conduta de Bajat. Eu não lembro de ter aparecido de novo mais pra frente, né? Sim, geralmente é o Codex que aparece e os outros livros. É, porque o Codex é focado nos cavaleiros, né? Que a gente vive com os cavaleiros ali. Mas aí o conduta de Bajat é uma coisa que interfere também para as outras divisões. Sim, sim, Pessoal, então entrando no nosso capítulo, a gente começa com a Vi andando sobre uma grama alta ali perto das margens do rio Iacobos, que fica abaixo da cidadela. Provavelmente deve ser o riozinho que passa por baixo do parapeito, né? Daí ela já tá ali, ela fala que ele tem a correnteza muito rápida, então provavelmente ele é um rio muito barulhento, que a gente vai ver que isso interfere daqui a pouco também. E ela fala que uma primeira-ministra caiu ontem naquele rio e ela foi de arrasta. Aí, tipo assim, até o relevo de Bagiar te mata, né? ou seja, já não se bastasse parapeito, coleguinhas, dragões.
treinamento, tudo quanto é tipo de coisa, ainda tem rio, tem pessoa escorrega e cai. Ah, sim, as escadas sem corrimão. Essa escada sem corrimões, detalhe, detalhe. A Bagete foi feita assim, ó, só pra sobreviver os mais fortes e os mais sortudos mesmo, né? Porque. Sim, e também, não sei se você fica com essa impressão, amiga, que assim, o pessoal morre muito fácil aí. Um quebra o pescoço de um aqui, o outro faz o não sei o que ali, o outro é queimado, incinerado por um dragão, o outro escorrega e cai no rio. Sim, não, realmente Malek deve ter um quartinho num dos andares ali, e ele vive por ali, né? Deve. E aí, a Violet, ela já menciona que desde o parapeito, o único esquadrão da divisão que ainda não perdeu ninguém é o delas. E que, só que ela já tá, assim, aceitando que isso não é uma realidade que vai perdurar, né? Porque Asgard é extremamente brutal, principalmente a divisão deles, né? Então ela já entendeu que em algum momento alguém ali mais próximo deles também vai de arrasta. E olha que eles vão ser o Esquadrão de Ferro, né? Mais pra frente. Que não vai acontecer tanto, mas vai acontecer. A gente vai sentir, sofrer também com baixas desse esquadrão. E Sim. a Vi tá aí nas margenzinhas do rio, que ela tá atrás de umas frutinhas roxas, que são azedinhas, que não dá muito para comer, mas que são ótimas para fazer venenos. E ela tá seguindo os livros, as dicas dos livros de veneno que ela levou para Bagiate, que a Mira deu o ok para ela levar. E ela quer fazer esses venenos para ajudar ela a enfrentar as batalhas dos ringues que começam uma semana para frente. Aí pode ser que a pessoa pense assim, nossa, mas será que isso não é injusto? Será que ela não está trapaceando? Mas a gente vê que aí cada um sobrevive com as armas que tem. E os É. recursos que ela tem no momento são muito mais intelectuais do que físicos, né? Então, a gente vê que ela está explorando o que sempre foi o forte dela, né? Os livros, o conhecimento. Então, é muito engraçado esse diálogo sobre o livro de venenos, porque a gente vê que é algo que vai ser fundamental para ela conseguir sobreviver a essa etapa aí do treinamento. Sim, é o que mantém ela lá pra frente é esses venenos, essa. E a gente também não entende muito na primeira vez que lê como é que ela vai usar os venenos no ringue, né? E o jeito como ela usa também é muito ardiloso. Muito. E aí ela comenta, né, que os desafios já vão começar na próxima semana. Então ela precisa de todas as vantagens possíveis, porque desvantagens a gente já viu que ela tem muitas. Exato, exato. Aí a Vi vai seguindo ali e ela acha uma pedra que ela usou como marcação de terreno nesses últimos 5 anos que ela mora em Bagiate, para que ela conta as árvores. Aí eu falei, gente, mas por que que essa menina tá contando pedra em árvore? O que que ela tá fazendo? Tipo, o que que ela fazia nesses 5 anos, né? E por que ela tem tanto conhecimento assim de veneno? Será que é alguma influência do pai? Não sei se já foi mencionado algo específico do Asher em relação a venenos, O Brennan, eu sei que mas tem que ele, eu acho que o Zayden fala que a única pessoa que é melhor que ela para saber lidar com venenos é o Brennan, né? sim, mas por ser uma pessoa que manja de cura, talvez fosse, né, fizesse sentido ele ser uma pessoa que conhece também os venenos, né? Mas aí, será que o regenerador ele tem conhecimento sobre a anatomia do corpo humano? Por causa que se eles devolvem a magia deles, devolvem a coisa que ele está regenerando para o estado original, ele precisa saber como funciona a anatomia ou ele só faz um tchan? Hum. Amiga, eu tô com o que mais na cabeça? Exato, 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 exato. Porque Exato. eles estudam anatomia, né? Mas sabe que eu Os tive bitamantes. esse insight por causa do jeito que é usada a magia em Alchemized, né? Porque eles conhecem, através do conhecimento do corpo, eles vão curando, ele controlando, coisando os tecidos. Só que eu acredito que o regenerador, ele funciona de uma forma diferente. Talvez o Brenda não tenha que Aham. saber sobre anatomia. Aí ele saber sobre veneno é uma coisa tipo, por que que ele tá sabendo sobre veneno? Sim, ou talvez essa informação que a Rebeca vai soltar do nada no próximo livro, né? Ah, e o pai estudava muita coisa sobre venenos e tinha livros de veneno e os meninos estudaram sobre venenos. Sobre venenos. E a gente sabe que o Ash, ele estuda tópicos aleatórios, tipo, a full, né? É o campeão de aparecer em lugares nada a ver, de pessoas nada a ver conhecem ele. E essa frase da Vi também, dela usar essa pedra de marcação, mostra como ela tem uma familiaridade enorme com Bargiate, mas ela não conhece, tipo, ela conhece o terreno, conhece ali, mas não conhece nada das divisões, mas ela tem um conhecimento grande dali, da instituição, né? Sim, e mais pra frente tem um diálogo dela com Zayden que ela menciona isso. Ela fala assim: Ah, eu moro em Basgate há mais tempo do que você. E joga o cabelo.
Bom, então aí a Vi ela sobe na árvore, né, no carvalho, para poder pegar essas frutinhas, reclamando do braço que foi regenerado, porque ele ainda tá com a tala, e antes disso ela fica reclamando do manto, né, que ela tá ali tentando se disfarçar, e como é difícil subir em árvore, estando com o manto, a gente vê todo o desconforto dela. Aí daí ela consegue pegar essas frutinhas roxas que ela subiu na árvore para pegar com dificuldade, que ela devia estar sabendo como andar com manto, porque ela era trainee de escriba, né? Então ela tinha que ter uma desenvoltura um pouco maior. E aí ela comenta que ela tem munição junto com os outros cogumelinhos que ela pegou por ali. Ela tem munição para passar o próximo mês dos desafios. Então ela já estava coletando bastante coisas. Sim, e aí quando ela termina essa coleta e ela vai descer da árvore, ela enxerga duas figuras se aproximando. Porque a menina Isso. Violet é o clássico para-raio de treta, né? Alguma coisa tem que dar errado com ela, não importa o que Ela ela tá tá lá. fazendo. Nem pra catar fruta tem que ter alguma coisa errada. Ela não tem paz nem para catar fruta. Não. E aí ela também ela repara que essas pessoas eles estão com mantos pretos. Aí ela brinca que aparentemente a tendência no quesito de disfarce dessa noite. Eu falei, Violet, a bichinha arrasou no senso de humor ali, né? Sim. Aí ela começa a prestar atenção nessas figuras. A figura menor tira o capuz e ela reconhece a cabeça raspada e o cabelo cor-de-rosa, que ela conhece muito bem, né, que é a Imogen, que praticamente arrancou o braço dela do corpo há 10 dias atrás, e que é do mesmo esquadrão dela. E claro, o estômago dela embrulha e depois dá um nó, altas reações, quando o segundo cavaleiro também tira o capuz e é Xaden Yorson, O Divo, o dono do capítulo. o dono do capítulo. Não, cada hora que ele abre a boca é uma pérola. Nossa Senhora. Emoldurar todas as falas dele, assim. Aqui tudo é bom. Ele tá sendo ruim, ele tá sendo bom, ele tá sendo engraçado, ele tá sendo qualquer coisa, tá ótimo. Ele Tudo, tá falou, eu sendo falei, debochado, super. arrogante. Kit completo. A Ivy comenta, então, que eles chegaram ali pertinho dela, né? Que ela tá a 5 metros de distância deles ali. E aí a Vi percebe que mesmo assim eles começam a conversar, mas ela não consegue escutar por causa da correnteza do rio, e que a gente já falou antes, então ela vai, né, um pouco mais tranquila pro próximo galho para ver se ela consegue ouvir, mas ela também não consegue ouvir ainda. Sim. Aí, claro, ela começa a conjecturar o que que tá rolando ali, né? O que será que ele. Engraçado que ela não pensa do ponto de vista dela, né? Ela pensa do ponto de vista do Zayden. O que que ele tá fazendo aqui com a Imogen? Será que eles estão Exato. ficando? Será que eles estão amigos? Tá, não é da minha conta, né? Mas eu não consigo deixar de me perguntar, assim, né? Se esse é o tipo que ele gosta, né? Ou seja, se é o tipo dele é ela, então vai que eu não sou muito o tipo dele, né? Não E é. ela descreve que o tipo da Imogen é uma cuja beleza só é superada pela própria crueldade. Eles se merecem pra caralho. Ai, que dor no cotovelo. Ai, meu Deus, eu não sou cruel o suficiente. Ai, não, tem que ser malvadona pra ele gostar de mim. Mal sabe ela, mal sabe ela. Então, o Zayden ele fica de costas pro rio, né? E aí ela percebe que começa a chegar mais gente embaixo da árvorezinha dela, que ela, aparentemente nem só ela marcou aquela árvore nos últimos tempos, e que eles todos estão vestidos de preto e que todos eles têm relíquias da rebelião. E aí ela fica assombrada, né? Ela diz que arregala os olhos quando faz a contagem. Tem quase duas dúzias deles, alguns do terceiro ano, alguns do segundo, mas a grande maioria são primeiranistas como ela. Exato. E aí ela comenta, né? Pensa que ela conhece as regras, que eles não podem se reunir em grupo mais que 3 pessoas. Então, que eles não podem estar juntos ali, né? Daí a gente pensa, caramba, os marcados ali, coitadinhos, se tu for ver, eles não, eles estão sofrendo uma punição pelo erro dos pais, né? Aí eles são isolados, eles são marcados, eles são forçados aí para uma divisão que é muito mortal. Aí, resumindo, é só sofrência para os marcados. Só. E mais pra frente também tem uma reflexão do Garrick sobre esse ponto. Garrick, E segunda coisa melhor desse capítulo é o Garrick também, né? sim, sim. E aí, também ele fala pouco, mas tudo que ele fala é 100% de aproveitamento. Exato, exato. Bom, aí a Violet ela pensa que o encontro pode ser algo inofensivo, né? Vai que eles só estão com saudade de casa, né? Só estão ali trocando uma ideia. Ou então, aí ela também pensa que vai que os marcados estão planejando queimar Basgard até virar cinzas e terminar o que os pais deles começaram. Nossa.
Essa parte eu tava refazendo a revisão da tradução do inglês para português, e aí tá escrito And finish what their parents started. Aí pra mim, por causa que a Rebecca é fã de Star Wars, e eu vejo muitos paralelos, eu me lembrei muito do Kylo Ren falando, né? Pra cabeça deformada do Vader, eu vou começar com, vou terminar e finish where it started. Aí eu falei, ó, será que não é uma referência da Rebecca Yarros? Porque ela é muito fã também, né? Nossa, amiga, eu acho que é muito. E principalmente agora, nesse arco do Zayden indo pro lado negro, cara, é muito a vibe dos filmes do Anakin indo pro lado negro. Sim, Porque não é uma coisa assim da malvadeza pela malvadeza, da vilania pela vilania. E sempre a coisa de conseguir o poder que é mais, entre aspas, fácil, tá mais acessível, é mais forte, né? Apesar de ser uma transgressão, porque a pessoa acaba perdendo parte de si mesmo, parte da alma, falando ao mesmo tempo tanto da situação do Zayden venizando, quanto da situação do Anakin, indo pro lado negro da força. Mas é um sacrifício que eles fazem por amor. exato. Pelo amor corrompido e doido que eles têm, do jeito que for, mas eles fizeram por amor. É. Então não tem como a gente, claramente, né? Ainda mais a gente sabendo que a Rebecca é fã, claramente é uma referência assim absurda a Star Wars, esse plot aí do Zayden. E a primeira vez que o Anakin vai pro lado negro é por causa que ele vai vingar a mãe. E aí depois Sim, é por causa da Padme, que é o amor, né? E aí o Crusade foi ao contrário. A primeira vez ele foi salvar a Violet, né? E depois foi por sim. causa da mãe, que ele falou: ninguém vai mexer na minha mãe, não. Sim, sim. Não, foi lindo, assim. Eu não sei se estava todo mundo esperando. Eu achava, né, que quando ele fosse de vez, e seria pela Violet, Uhum, porque, sim, né, por causa de toda a situação deles. E eu achei lindo, achei épico ter sido pela Sgale. pelas gays, Acho, exato. assim, E teve não todo um teve rolê no livro, palavras. né, do Tempestade de Ônix, que fala que o primeiro amor de um cavaleiro é o dragão. Aí eu Sim, penso que a gente não foi pra Loisan, que é a ilha do amor, porque não é a treta romântica que vai acontecer lá, é treta de amor com dragão, sabe? Tipo, todo sim. mundo pensando assim, nossa, porque é da Ilha do Amor vai ser uma coisa romântica, ainda mais nessa fase que eles dois estão, mas eu acho que vai ter alguma coisa a ver com o vínculo com o dragão. Tem, acho que Tempestade de Ônix reforçou muito isso. Se não estava claro pra gente, ficou nesse livro. Então, começando com a coisa da senha lá, né, para abrir os diários do pai dela. Uhum. Mas todos os pontos de vista que a gente teve das relações dos outros cavaleiros com os próprios dragões, foi ficando claro que é a relação mais importante na vida de um cavaleiro. Que É. existe a família, existem as relações amorosas, mas o que é a única coisa que é fundamental, que é crucial na vida de um cavaleiro é a relação dele com o seu dragão. Tanto que é a única que faz com que ele morra, né? Vai de Morra. arrasto de vez se perde o É. dragão, né? É. Ai, a gente vai sofrer. Já tô vendo. Ai, Só não nem me sei de onde vai fala. vir, mas vai. Sim. Aí a Vi, ela, como ela não tá conseguindo escutar ali a conversa, ela viu aquele negócio, ela pensa, meu Deus, o que que eles vão fazer, né? Ela tenta ir mais devagar pra ver se ela consegue ouvir. E ela também pensa que se ela ouvir alguma coisa errada, ela vai contar pro querido Dan. Aquele momento que a gente, todo mundo revira os olhinhos, né? Sim. Ai, menina, acorda, minha filha, pelo amor de Deus. E aí, como tem o barulho da correnteza do rio, ela escuta as vozes meio abafadas, mas consegue ouvir as que se destacam, né? Ela fala que consegue ouvir, pensa na verdade, né? Que consegue ouvir a mais alta dentre elas, que vem de um homem alto, cujos ombros ocupam o dobro do espaço de qualquer primeiranista, de cabelos escuros e pele pálida, que está de frente para os Aiden, suas vestes estampando a patente do terceiro ano. É o Garrick, né? Que é grandão, assim, musculosão e perto ali dos Aiden. E ele comenta que já perderam Sutherland e Luperco, que pelo contexto são dois marcados que já morreram aí nesse começo, só que ela não consegue ouvir a resposta ali do pessoal. Aí que ela vai e desce mais um pouco no carvalho, que é um negócio, pelo jeito, imenso, e aí ela consegue ouvir, né? Aí então a gente, a primeira coisa que ela consegue ouvir é a Imogen falando que, querendo ou não, eles vão ter que ficar juntos até a graduação, né? Então, que é independente da vontade deles ali, eles têm que enfrentar, eles têm que estar juntos e é melhor eles estarem juntos ali, né?
Sim, aí uma das primeiras perguntas, tá, mas se descobrirem que a gente está fazendo essas reuniões, né? Porque todo mundo sabe que eles não deviam estar fazendo isso. E o Zayden responde que já faz 2 anos que eles fazem isso, ou seja, desde que eles entraram na divisão, eles já fazem isso de se reunir para se ajudar e que ninguém nunca descobriu. E esse ponto é interessante porque ele comenta assim: não vão descobrir, a não ser que um de vocês dedure, e se dedurarem, vou descobrir quem foi. Aí ele Ponto. descobre. E ele descobre. Descobre. A gente não sabe nesse momento, né? Mas Exato. Ah, não, a gente acredita descobre. que ele descobre porque ele é malvadão, né? E porque todo mundo Aham. tem medo dele, mas a gente não sabe que ele realmente descobre. Sim. Então, aqui o Zayden, né, reforça que, como o Garrick disse, eles já perderam dois por negligência, dois marcados, né, por negligência dele, e que eles têm mais deles, que por negligência deles, e eles têm mais 41 marcados na divisão dos Cavaleiros. Então, tomando esses três anos que estão vigentes em Bagiate, agora a gente tem 41 marcados lá. E que eles não vão perder mais ninguém se eles se ajudarem, que as chances das pessoas ali tratarem eles de forma diferente e até procurar motivo para chamar eles de traidor ou forçar eles a fracassar é muito maior por eles serem marcados. Então, se eles ficarem unidos, forem fortes e forem mais astutos, estiverem à frente, eles têm mais chance de sobreviver, né? Sim. Aí todo mundo concorda ali com ele. E a Violet se pega, assim, frustrada consigo mesma, porque ela não queria estar admirando o Zayden nessa posição de liderança, de se preocupar com os cadetes ali. E, segundo ela, ele está sendo irritantemente admirável. Oh my gosh. E ela também pensa, né? Ela, além de pensar que ele está sendo, que ele é um babaca por estar sendo irritantemente admirável, de que seria bom se tivesse um cavaleiro de patente maior, ajudando os cadetes, aspirantes novos da província dela também, né? Porque ali meio que Bagiarte é cada um por si e Malek por todos ali, né? Então, ou seja, ela vê que, na verdade, é uma vantagem ali para eles, né? Eles estão fazendo uma coisa que ninguém mais tá fazendo. E Exato. aí o Zayden, ele pergunta, né? Tá, e vocês aí? O que é a dificuldade de vocês? Quem que tá levando uma surra no treino corpo a corpo? Bom, e aí a Violet pensa, né? Explica que 4 mãos são levantadas quando o Zayden faz essa pergunta, mas que nenhuma pertence ao primeiranista loiro de cabelo espetado, com os braços cruzados, uma cabeça maior do que os outros. Liam Mairi é do segundo esquadrão, setor cauda da nossa asa, e já é o melhor cadete do nosso ano. Ele praticamente correu ao atravessar o parapeito e destruiu todos os seus oponentes na avaliação. Ah, um minuto de silêncio para acalmar o coração chorando sangue agora no momento. Cara, Porque nunca vamos superar. do nada eu tava lendo o capítulo bem plena, de repente eu começo um menino de cabelo e ainda vai falando que ele já é o melhor cadete do ano, que ele praticamente correu atravessando o parapeito, e a gente sabe que ele é muito bom de destreza, mas ele é muito bonzinho em todos os outros quesitos também, né? Sim, eu só lembro daquela entrevista da Rebeca falando que o Liam morreu porque ele não tinha pão de melhorar. Ele já era perfeito. Mas então deixava no mundo. Eu acho que o mundo de Navarra É, precisa de alguém precisa! daquele jeito, não é? Não mata, cuida. Sim, sim. Qual que é a lógica, né, minha irmã? Qual que é a lógica? Ah, meu Enfim, Deus. Nunca passou um minuto de superaremos. silêncio. É. Nunca. Fatos. É. Aí o Zayden, né, já xinga ali, porque ele falou, ih, tamo fudido, então com vocês aí, vocês não tão bem. Daí o grandalhão, como o Violet chama o Garrick, ele diz que ele pode dar aulas pra eles também, pra eles se ajudarem. E aí que a Violet reconhece ele sendo como o líder do setor deles, do setor fogo, da quarta asa, que ele só é superior, ele é o Den, só é patente mais baixa que o Garrick e o próprio Zayden. Aí o Zedin comenta, tá, você é o nosso melhor lutador. Aí um engraçadinho vai e corrige, né? E rebate. Não, você é o nosso melhor lutador. E aí a Violet começa a mencionar as características dele, né? Que ele é bonito, tem a pele marrom clara, uma cabeça de cachos negros, além de diversos brasões no uniforme debaixo do manto. As feições dele se parecem tanto com a do Zayden que eles bem poderiam ser parentes, talvez primos, né? Ela reconhece, ela não consegue lembrar assim o nome, acha que pode ser que comece com B, né? Mas ela não, na hora não reconhece quem é.
Eu tenho uma certa dor no coração de ver a Violet falando que ele é bonito, porque eu tenho uma cisma com o Bode que eu acho que ele é meio um trairinho, entendeu? Aí pra mim, não gosto, não Mas gosto. se parece com Zeniga. Se parece Não, com aí Zene, não tem, né? né? Vamos ser sensata. Vamos ser sensata, Não vai ser ruim, não tem né? como. Pode, pode ser traíra, pode ser invejoso, pode ser o que for, mas estamos falando de fisionomia. Ah, ai, Gana do Bode. Ah, e uma das coisas que aqui fala, né, que provavelmente a mãe do Bold era a irmã do Fen, né? Daí eu já vou ligando os Dark da vida, das linhas das coisas na minha cabeça, e aí eu penso assim, será que a Sgale não era a cavaleira de alguém da família mais próximo do lado do Bold, e a Sgale também seja uma das coisas que o Zayden tem, que o Bold tem ciúmes que ele gostaria de ter? Possível. Porque aí até naquela final de Tempestade de Ônix que a Teofani fala assim, ah, você queria estar protegendo ela, talvez o protegendo ela seria protegendo a Sgale também, porque agora o ela pra mim sempre pareceu que era a Violet, mas aí, Sim, será? pode ser também. Interessante, né? Pensei. Pensar nisso. Aí seguindo ali depois, né, a Violet fala, putz, qual que era o nome dele, né, que ela só lembra do Bezinho, do Bold, e que já fazia um ano que ela tinha lido os registros. Só que fazendo a análise da tradução, aqui tem um errinho que não seria que ela leu há um ano, seria que ela já leu há alguns anos, há alguns anos. Então não é há um ano atrás que ela leu essa informação, ela leu há alguns anos. Certinho. E aí Imogen brinca, né? Que na verdade ele é o que luta da forma mais desleal. Isso Que sim. E absurdo. aí todo mundo dá risada ali. O Garrick comenta que ele é impiedoso pra caralho e que todo mundo concorda com a cabeça, incluindo o Liam. Mas toda Aí o vez que fala Zayden. Liam é uma pontada, né? Tipo, Liam. Ai, sim. Ai, não sei. Vai ser até o final do livro desse jeito, Vai amiga. ser, vai ser. E cada vez que chega mais perto do final, vai ser pior. Vai. Mas enfim, a gente respira e toca o E vai. barco. Aí o Zayden fala que o Garrick é o melhor lutador, mas que a Imogen se equipara a ele, né, como lutadora, e tem bem mais paciência. E essa é a informação que normalmente você vê que a Violet fica assim, ultrajada, que Como como assim? assim? Né? A bicha quebrou meu braço, quase arrancou meu braço fora. Como assim? Ela é a menina paciente do Do rolê. rolê. Mas é só pra ver como que realmente a Imogen, ela não é uma pessoa ruim, né? Ela só tava, tipo, a Vi representa a morte da mãe, a morte da irmã, então ela tem esse negócio, não, eu vou me vingar da Violet, meu problema é com ela, não é que eu seja uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa vingativa. Sim, e ela, além de treinar a própria Violet, ela vai treinar a Sloane depois, né? A irmã do Liam, já que ela já não tinha mais um irmão para fazer esse papel ali, né? Isso. Aí então, um outro garoto balança a cabeça e ele fala que ele não consegue mais continuar com isso, com as lutas, com nada daquilo, que um cara quebrou o pescoço de outro bem na frente dele no dia da avaliação. Então a gente sabe que o Jack vai tocando o terror assim, onde ele passa, ele vai deixando um rastro de terror e destruição. O pobre coitado do primeiro-anista já super traumatizado. A gente tá lendo, já se traumatiza com o Jack, imagina eles que estão lá. Sim. E aí todo mundo vira a cabeça na direção do Zayden, meio que pra ver o que que ele vai dizer, e ele fala, ele dá de ombros e fala: "Não, você não vai conseguir. É melhor você aceitar isso e não desperdiçar o meu tempo." Maravilhoso. Aí, né, o Bold, né, confirmando a informação do primo, fala que ele foi meio babaca. E aí o Zayden já dá um esporro no Bode também, porque ele precisou de esporro, o Zayden tá dando, não tem problema de quem seja, né? O que que você quer que eu diga? Eu não posso salvar todo mundo, especialmente aqui, não aqueles que não estão dispostos a trabalhar para serem salvos. Então, o Zayden, você vê que ele vai ter essa postura com a Violet depois, né? Tipo, pra você se salvar, você tem que ser capaz. Pra buscar uma salvação, você tem que ser capaz. Você tem que ter as ferramentas, tem que ter treino pra você se salvar sozinho, não espera outra coisa. E ele é assim com todo mundo, né? Sim, ele manda real mesmo pra galera. Aí o Gary, que nesse momento, a expressão dele é de massagear o nariz, né? Tipo, né? Caramba, Zayden, que ótimo discurso Discurso. motivacional. Aí ele, como se não bastasse tudo aquilo, ele falou: Ah, você quer um discurso desmotivacional? Então vamos lá, meu. Daí ele dá um parágrafo
E é muito legal, tipo, eu vou ler uma partezinha, amiga, só pra ver. Nas guerras as pessoas morrem, não é uma coisa gloriosa que nem os bardos cantam por aí. São quedas de 60 metros e pescoços quebrados. Não tem nada romântico na terra queimada ou no fedor do enxofre. Isso, aí ele gesticula para a cidadela, não é um conto de fadas onde todo mundo fica vivo no final. É a realidade mais dura e fria, nem todo mundo vai poder voltar para casa. O que quer que reste da nossa casa. Aí eu fico muito naquela, tá, não é um conto de fada onde todo mundo fica vivo no final. Rebeca Yarros, o que que você quer dizer com isso? Tipo, então, a gente sabe que de, sei lá, quantas porcentagens das pessoas que não vão sair de Bagiate depois que forem formadas também a guerra vai consumir. Mas será que é um, tipo, pessoal, é sobre isso? Porque a gente junta isso com a frase da Gesínia do começo do livro. E com a teoria de que todo mundo morreu e a Gesínia que está contando a história. É, Então, é, faz sentido. é. Aí eu acho que ela tá muito, eu acho que eu sempre falo isso, que a Rebeca tá muito calma no Quartasa. Tá muito calma. Tipo, ela levou um ali que dói pra gente no coração, mas daí depois ela tá, sossegou o facho. Aí eu acho Uhum. que esse 4 aqui vai ser, tipo, pedrada, sabe? Também tô esperando a pedrada. É bom que a gente se Muita. prepara tanto que aí depois, quando vem, a gente tá Sim. esperando um caos tão enorme que a gente fala, "Ah, não, foi de boa." É tipo lembrar o que mais, você vai preparado pra um surto tão grande, não que não seja, né? Mas você vai esperando um. Sim. Esse é o episódio 7 barra o que mais? É barra o que mais? Que pra quem tá ouvindo, a gente Ah, terminou de ler ontem, é o que mais, gente. Então, ontem. pessoal, assim, a gente tá com ele bem fresco na mente e qualquer referência que nós vamos estar trazendo aqui é por causa disso. Sim. E aguarda que vai ter bastante o que mais de por aqui também. Vai, vai. É, não tem como, né? Tá tão assim. Nossa, É. sim. Não, não tem como. Tem como. Bom, aí o Zed, depois de terminar o discurso desmotivacional dele, ele pede, né? Tá, agora alguém me dá um problema que eu consiga resolver. Né, já que é o menininho dizendo que, eu não vou conseguir e tal, ele simplesmente, realmente, desse jeito aí tu não vai conseguir mesmo, né? É isso aí. Aí um dos meninos fala que não. Tá tendo problema com o preparo de batalha. E a Violet acha estranho, né? Qual que é o problema com o preparo de batalha? Aquelas escriba falando das coisas, o menino tem que recitar os fatos. Só que aí a gente já sabe, né? Que na verdade é porque os marcados sabem que as informações que são apresentadas em preparo de batalha são falsas. Sim. Então, para eles, imagina, né? O pessoal falando ali um monte de baboseira e eles lá com a cara de tédio e ainda tendo que repetir para poder ser aprovado ali pelos professores, né? É o que o Então, Zayden diz. Você aprende o que te ensinam, mas não esquece do que você sabe. Então, tipo, realmente todos os marcados, eles sabem o que está acontecendo lá fora, né? Eles não estão alienados ali. Então, eles sim. sabem também qual foi o motivo da luta dos pais, né? Sim, ou seja, que toda a situação deles aí é extremamente injusta, porque eles não apenas perderam a rebelião, como estão sendo punidos de uma forma extremamente severa e sem sentido nenhum, né? Ainda mais É. sabendo tudo que está acontecendo. É. É, então o Zayden pergunta, né? Mais alguém, que é melhor perguntar agora, porque também ele não tem toda noite, porque ele tem muitos rolês pra fazer que a gente bem sabe que, né, o menino tem agenda cheia. E aí a Violet, ela se dá conta que, apesar deles estarem reunidos em um grupo de mais de 3 pessoas, né, bastante mais de 3 pessoas, que de fato não tem nada de errado no que eles estão fazendo ali. Que não tem maquinação, que não é golpe, que não é nada perigoso, que é só os cavaleiros mais velhos dando conselhos, dando orientações para os meninos do primeiro ano da própria província. Porém, se ela conta isso pro Den, e o Den é todo, né, certinho e amante de regras e tudo, ele teria a obrigação de ter que reportar e ia dar um BO, né? Sim, eles iam perder a vida, né? Daí a Violet, né, pensa, bom, tipo, não é, o que eles estão fazendo ali não tem como ser passível de pena de morte, porque eles só estão tentando sobreviver, né? Sim. E aí, então, uma pessoinha lá de trás, assim, pra encerrar a reunião, pergunta quando que eles vão poder matar Violet Sorrengail. E a pobre da Violet em cima da. Oi? Oi? Eu? Eu? Parece que ela cai do. Eu? Como assim? Aí o Zayde É, responde já com uma das frases mais. Que eu não sei o que acontece, que toda vez que fala isso é gatilho pra leitora, né?
Então ele fala que ele já disse Aham. que a Sorengale mais nova é dele, ou é minha. Eu falo, "Uau!" Por quê? O que que acontece, né? Por que será, né? Essa. Tem jeito, né? O tal do macho alfa acho que nunca vai sair de moda. É, o é minha, nossa, é tenso. Muito. É muito tenso. E aí a Violet fica assim, tá. Já tava ruim que a galera tava querendo minha cabeça. E agora ela descobre que ele que vai lidar com ela e que tá todo mundo avisado que não é pra ninguém encostar nela, porque ele que vai dar um fim nela, né? É, e ela já reforça aquele negócio que ela tinha, aquele medo que diz, meu Deus, o Zayden uma hora vai me matar. Sim, e que a admiração que ela tava sentindo por ele acabou de acabar nesse exato momento. Foi embora. Daí, né, o Bold, ele até comenta, imagina, você não aprendeu a lição? Porque pelo jeito o Den fez ela lavar a louça o mês inteiro pelo que ela fez no tatame com a Violet, né? E aí a Imogen devolve que a mãe dela é responsável pela morte da mãe dela e da irmã. E que ela tinha que ter feito mais do que deslocar o ombro dela. Então a gente vê que a Imogen é uma Milady um pouco vingativa. Levemente. E aí o É. Garrick, a fada sensata do capítulo, é, apresenta os fatos, né? Que a mãe dela é responsável por capturar quase todos os nossos pais e outros familiares também, e não a filha. Ou seja, o que que a Violet tem a ver com os crimes da Lilith? E comenta que isso de você punir os filhos pelos pecados do pai, dos pais, é o jeito navarriano de fazer as coisas, que é o que estão fazendo com eles, né, com os macacos. Uhum. E não o jeito tírico de fazer as coisas. É, o Garrick, na verdade, sendo muito sensato, ele meio que dá um puxão de orelha nela, tipo assim, Imogen, tipo assim, a gente tá sendo punidos pelos erros dos nossos pais. E ela também? Tipo, por quê? Né? Vamos com calma ali. O Garrick também nos povos do Zayden, ele é muito massa. Ele tem uma Muito. tirada muito boa, cara. O Garrick é um dos meus. Vamos pegar a Yana de personagens secundários. Ele é um dos meus preferidos de cartaz, é o Garrick, sem dúvida. O medo dele ter virado Vini no final daquele negócio lá, apesar de achar que não, mas nossa! É. Apesar de achar que ele vai com o Zayden de tudo que é jeito, mesmo Veninho ou não, eu acho que ele foi junto. Mas Uhum. nossa, não, mas não, Garrick não. É, eu também não acho que é ele, não. Enfim. Então, a Imogen segue na argumentação dela, né? Tá, então a gente é alistado por causa do que os nossos pais fizeram anos atrás para entrar no instituto que é praticamente uma sentença de morte. E o Garrick segue rebatendo. Tá, minha filha, mas se tu não percebeu, ela também tá aqui. Ela também tá tendo que passar pelas mesmas coisas que a gente tá passando, né? Então ela já tá sendo vítima de toda essa situação também, né? Então a gente já vê que o Garrick, ele não apoiou de forma alguma a Imogen ter quebrado o braço da Violet, né? A postura dele aqui tá bem clara. É, tipo, julgue a pessoa pela pessoa, né? Não pelos seus familiares. Sim. Aí também o Zayden diz, não se esqueça de que o irmão dela era um Brennan Sorrengueio, que ela também teria direito de odiar eles, né, de não gostar dela. E também será que não é alguma coisa assim, Zé, não lembra que o Brennan, lembra o Brennan que tá lá, lá na nossa casa? Será que você lembra que é irmão dele também? Será que de repente é alguma coisa assim? Eu não Sim. lembro quem sabia sobre o Brennan, que o Brennan era o Brennan. Ele trocou de sobrenome, né? Mas eu acho que saber, acho que todo mundo de lá sabia. Todo mundo de lá sabia, era mais porque eu não lembrava desse detalhe, se tipo todo mundo de lá já sabia que ele era o Brennan ou se não. É, também não, exatamente assim também, não lembro. É, E você vê que a primeira interação dela com o Zayden no começo do livro foi justamente esse tópico aí. Tá, é, sua mãe matou meu pai, tá, mas seu pai matou meu irmão. aí ela falou, acho que Então a gente estamos tá quites. nem de perto, né? É isso. Aí ele reforça também, né? Não sei, tem reforça que ela é minha. Alguém mais quer discutir? Mas fala, eita. Porque a gente sabe também que por trás do esse ele é minha, talvez agora seja por causa do acordo que ele tem com a Lilith, né? Sim. Então ele tem que manter ela vivinha. Tá, aí morreu a conversa, ele despacha todo mundo, voltem pra cama em grupinhos de três e tal, e ele foi o último a ir embora. E nisso a menina Violet, ainda pungada em cima da árvore, respira fundo e que Puf. ufa, acha que eu consegui sobreviver. Mas a gente que lê fantasia desde que o mundo é mundo já sabe que quando a protagonista está aliviada e acha que tá tudo bem, é aí que a coisa vai Aí que o buraco enmerdar de desandou. vez. Totalmente. Aí eu acho legal que ela pensa assim, não.
Zinhao deve gostar de mim, porque eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Ela não termina de pensar nisso, as sombras se coisam por ao redor dela e assim, alguém com a pega ela e fala assim, se gritar você morre. A gente sabe quem é, né? Não, e fora que depois da Tempestade de Ônix, a gente já tá com todas as pulgas atrás da orelha pra essa divindade, né? É Porque verdade. porque é sorte, isso, boa sorte, mas ela, na verdade, é uma divindade extremamente caótica. É, é. Bom, aí ela congela e pensa que reconheceria o tom rouco da voz de Zane em qualquer lugar. E Aí ele, ele. quando se dá conta de quem é, né? Ah, tinha que ser a Soren Gale. Não, e ó, aí, né, como diria o Zayden pra Violet, pro Den, a gente diz pra eles dois, vocês precisam ser tão óbvios, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra entender o que que vocês dois aí, vocês não estão se odiando tanto assim, não, já. Não, gente, é um flerte tão sem vergonha. É, meu. Aí aqui a gente vê ela sendo engraçadinha de novo, né? Mas é um Que pouco de ela vergonha pergunta: alheia. sim, sim, sim. Que a Violet é uma linha tênue, do ela arrasou pro ela não foi tão bom assim. Não. Ai, ai. Aí ela pensa, né? Tentando recuperar um pouco da postura. Tá, se ele vai me matar, eu não vou morrer como uma chorona. Tá, como é que você sabia que era eu? Deixa eu adivinhar. Você sentiu o cheiro do meu perfume. Não é isso que sempre denuncia a heroína nos livros? Ai, meu Deus. Você já imaginou Aguenta, gente. o Zayden sem tempo pra isso, ouvindo essa frase? Ele deve ter falado, gente do céu, vou deixar essa menina cair nesse rio também. Onde foi que eu fui me Onde meter? foi? Que acordo que eu fui fazer? Aí ele bufa, né? E aí eu controlo as sombras, mas é claro que foi o seu perfume que me denunciou. Aí ela se dá conta, porque ela não sabia ainda, né, qual que era o sinete dele. Ah, o seu sinete é dominar as sombras. E vai fazendo os cálculos ali de que, por isso que ele chegou tão alto, né, na patente, porque é um sinete extremamente raro e cobiçado. E ela associa isso à capacidade do dominador de sombras conseguir desorientar revoadas de grifos, conseguir às vezes até derrubá-la só usando as sombras. Isso, só a força do sinete, né? Tem uma citação, eu não lembro, eu acho que é Chama de Ferro, que fala que um rei de Poromiel foi morto, que os guardas não conseguiram pegar, que esse assassino saiu das sombras, matou ele e retornou. Tipo uma coisa bem Asriel, sabe? Que ele domina as sombras. Aí até eu penso se os Venin não queriam tanto o Aiden, o Beren, por causa desse poder dele das sombras, né? Desse sinete. Sim. Por que diabos vai querer o Aiden por outros motivos, se não seja o Sinete? É, porque, né, colecionando sinetes mais poderosos ali para causa deles. É. Aí o Zayden também, né? Ele já lança que o Zayden tá muito incrível nesse capítulo e salta outra frase. A Aetus não te avisou pra não ser pega sozinho no escuro comigo? Eu lendo, Eita! eu lendo fazendo assim com o Kindle na mão. Falei, eita, Zayden. Aí a voz dele soa como veludo em minha pele. E eu estremeço. Violet, minha filha, você não tá ajudando Ai, desse jeito. Violet. Não, a menina tá rendendo os quatro pneus por ele já. Totalmente. Totalmente. Mas ela tem que dar uma de braba, né? Então ela vai desembanhar a espada da coxa e vai tentar se defender, porque ela acabou de escutar ele falando que ia lidar com ela. Então, na cabeça dela, por que não agora, né? É, exato. Aí uma coisa aqui que ele fala pra ela agora, eu fiquei, achei meio estranho. Ele falou, nossa, que fofoqueira. Aí eu falei, mas por que que ele chamaria ela de fofoqueira agora, né? Tipo, porque ela não tá fazendo uma fofoca. Aí, no original, nos textos, nos autos originais, a palavra que ele usa gente, não vou pronunciar isso certo, tá? É eavesdropping, que a tradução literal é escutar escondido, bisbilhotar. Então, em vez dele chamar ela de fofoqueira, ele estaria falando, tipo, ah, você tá bisbilhotando aqui? O que você tá fazendo aqui escutando? Porque fofoqueira não faz sentido, né? Porque ele teria que pegar ela contando alguma coisa pra alguém pra chamar ela de fofoqueira. Perfeito, perfeito. Ai, daí depois também ele fala que talvez ele realmente precise matar ela ali, né? E a Violet percebe que nos olhos dele que aquilo lá é mentira. Daí ela toma ar e daí ela já vai falar, então vai, querido, me mata agora, quero ver. Aí ela faz a melhor posição de defesa dela ali e ele olha para uma adaga, depois para outra adaga, suspira e cruza os braços, puro suco do deboche, e Nossa. pergunta para ela se essa é a melhor posição de defesa que ela tem.
Não é à toa que a Imogen quase arrancou o seu braço, né? Já que, assim, ele olhou lá de cima a baixo e falou, não, minha filha, você não vale nem o meu esforço aqui. É, que ela daí já fala, né, pra ele, então eu sou mais perigosa do que você pensa. Aí ele já mete o não tô vendo, eu tô até tremendo de medo, e daí sorri com um sorrisinho zombeteiro, né? Gente, aí tipo assim, a gente lendo o Alchemist, de novo vamos trazer o Alchemist, é tipo, é muito escola do Kane de como educar a sua mulher em combate. Só Sim, que eu usei a Nutella ainda, que o Kane ele é mais abrupto. Ele prepara mais é, pro mundo. sim, é porque a situação do Kane é uma situação mais desesperadora, realmente, né? É, Então, entende-se. E passamos entende? todos os panos. Todos. Não, total. Ixi, Tem um pano aqui em casa escrito Kane Ferro, nossa, assim, dele. Tô é do uma lado do pano do Aedion. Não, amiga, não, esse aí eu não, infelizmente não tá tendo. Eu peguei o do Aedio, destricotei, aí tricotei escrito Kane Farrow e agora o pano que passamos pra ele tem informado o nome dele. Coisa mais linda. Aí a menina Violet, que não é só o gogó, né? Não é só a ameaça, vira as adagas na mão, segurando pelas pontas, e depois mexe o pulso e atira por cima da cabeça dele, cada uma de um lado. E as duas acertam o tronco da árvore atrás dele e ele fala que ela errou, ele nem se mexeu. E aí ela pega mais duas adagas e pergunta, né? Ah, será que eu errei mesmo, né? Por que que você não anda um pouco para trás e testa essa teoria, né? E a Exato. curiosidade brilha nos olhos dele, mas aparece em pouco tempo, disfarçada por uma indiferença gélida e desdenhosa. Agora eu comecei a ver o Kane nos outros personagens. É tipo aquela assim, não, a gente tá escondendo todos os nossos sentimentos aqui, a gente não tá dispersando nada, a gente só tá escondendo tudo que somos ruins. Nós somos muito Somos cruéis. Somos muito maus. malvados. Nossa Senhora. Malvadíssimos. Nossa senhora, não chega perto. Aí então o Zayden, depois que percebe que a Violet realmente podia ter acertado ele, né? Se ela quisesse, aí ele já mete um fascinante. Aí ele sai com a pérola, que é uma das frases mais repostadas pelo fandom, que é você parece frágil, mas é uma coisinha bem violenta, não é? Aí já, e o sorriso de aprovação surge nos lábios perfeitos do divo. Ai, enquanto E as sombras dele dançam ali pelas árvores, né? E tipo, as sombras que tiram as adagas das árvores, né? Uma breve exposição de todo o do poder. poder dele. Exato. Daí ela já fica toda assustada, né? Porque ele não precisa levantar um dedo, as sombras já fazem por ele. Aí ela já me mete que ela odeia o tanto que ele é lindo fazendo todas essas peripécias que ele faz. Aí eu fico imaginando o Zayden com o segundo sinete. Tipo assim, não sei se dá pra sentir alguma coisa disso nas intenções da Violet. Tipo, nossa, ele é tão lindo, vai destruir esse menino, sabe? Tipo, alguma coisa assim. E ele fala, tipo assim, sabe? Tipo assim, a Violet pensando que ela tá super internalizando os sentimentos e ele pegando para tudo. Sim, assim, algo de errado não está certo, né? Porque é uma coisa meio agressiva, mas eu tô vendo que ela tá na minha, mas, né? O que que E tá ele acontecendo? responde, e ele responde no mesmo tom, né? Porque ele também é agressivo, vou te matar, mas também, se de repente, a gente pode fazer outra coisa ali. Aham. Aí a Violet também comenta que ele é como uma das florestas venenosas que ela estudou na floresta de Gigne, ao leste. Será que isso foi uma das coisas que ela estudou com o pai, nessas viagens que eles ficavam se mudando de um lado para o outro? Você tá encrencada que o Asher velho estudava venenos, Você né? sabe Faz, por mas realmente. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma teoria nas internets da vida que diz que o Asher tinha problema no coração, era veneno, foi alguma coisa relacionada a veneno dele começar a fraquejar o coração. Porque, tá, vai colocando doses pequenas que afetam o coração até que a pessoa vai de arrasta. E aí, quando que ela coloca dessa forma, é muito uma forma como a Rebecca Yarros, ela dá uma dica te desmotiva, porque você tá nesse parágrafo falando como que o homem é lindo mexendo com as sombras, e ela te dá uma informação de floresta de veneno, você vai lembrar alguma vez na vida da floresta de veneno? Não. Aí depois que você lê, você volta falando, nossa, estava aqui, mas claro, ela te distraiu com o Zayden. Sim, porque tudo que atrai a nossa atenção nesse momento é a perfeição do Zayden, né? Pelos olhos da menina Exato! Violet. Exato. E aí é muito ela, sei lá, e a gente relendo assim, tão aprofundado para fazer os roteiros,
me parece muito que a Rebeca ela entregou todas as coisas importantes muito cedo. Sim. E depois vem só meio que recapitulando, né? Exato, recapitulando ou aprofundando. Aí eu fico meia. Porque aqui é muito um exemplo do negócio que ela tá manipulando as informações que ela tá te dando e te distraindo. Sim. Aí, depois de tirar as adagas, o Zayden comenta com ela que ela deveria mostrar esse truque pro Jack Barlow, devolvendo, né, as adagas pra ela ali. Aí ela pergunta: Perdão? Tipo, ele Oi? tá devolvendo as adagas? Isso só pode ser uma armadilha, né? Aí até essa postura do Zayden, né? Ele já deu uma dica pra ela aqui, né? Ele falou, Fia, vai ver, mostra pro Jack que você também não é uma barata tonta. Será que daí já é ele querendo cumprir o acordo com a Lilith de manter ela viva mais do que o normal? Ou ele já tava meio que interessado nela? Ou ambas as opções estão corretas? Amiga, eu acho que é o acordo, mas Motivação a gente master. mas já tem alguma coisa aqui. Ah, Já eu dá pra sinto também. sentir. Eu sinto do Zayden desde a hora que ele fala pra Violet e pro Dan lá. Tipo, vocês precisavam ser tão óbvios. Tipo, parece uma dorzinha de cotovelo também, não parece? Parece, parece, Porque não parece. Não, é. precisava fazer isso, falar essa frase, se não tivesse um. Isso é a mesma coisa que a gente vê aqui, porque a gente tá vendo o ponto de vista da Violet, né? Então, esse É, isso, a gente já sabe que ele também tem. exato. Nossa. Ai, meu Deus. Seguimos. Aí então o Zayden pega, tá as armas da Violet e ele começa a depositar nos locais dela, assim. E aí ele tá pertinho dela e a Violet já tá toda, meu Deus do céu, a distância está curta entre nós dois. Aí o olhar dele, do Zayden, ele avalia o comprimento da trança dela e ele para um pouquinho. Ela jura que ele repara de respirar por um segundo, avaliando o comprimento ali. E a gente sabe que o Zayden e o cabelo da Violet existe um relacionamento mais sério que os dois. Aí você fala, Muito. não, velho, ele já tava interessado nela. Não faz sentido não tá. É, já tava caidinho aí. E essa Não, paradinha. nossa. E aí, depois dessa manobra toda, o Zayden, ele comenta, né, que o Jack provavelmente pensaria duas vezes antes de planejar o assassinato dela, se ela atirasse umas adagas na cabeça dele, né? E ela Exato. fica assim, tá, o que que tá rolando aqui? Será que Por ele que que tá ele tá me me ajudando? confundindo? É, ele não tinha que me matar? O que que tá acontecendo? Aí ela até pergunta pra ele, não, mas então você tá me ajudando aqui porque a honra de me matar é sua, né? Aí, tipo, você me quer morta pra esconder o seu clubinho, né? Daí ele pensa, né? O Zayden já fala, e aí você vai contar pra alguém sobre o meu clubinho? Daí a Violet, sem pestanejar, ela responde que não, né? Falando, não vou contar não, porque ela já tinha internalizado ali dentro dela que eles estavam fazendo não era Uma nada de errado, né? ameaça. Exato, eles estavam Uhum. se ajudando. E aí ele fica curioso, né? Mas por que não, né? A filha da diretora não vai contar que pegou um grupo de filhos de separatistas se reunindo, né? E ele fica curioso com isso, né? E ele vai recitar as regras para ela, ela fala que já conhece, porque, né, mora aqui há mais tempo. E ele pergunta se ela não vai correr para contar para a mamãe e para o precioso Den. Ó, dor de cotovelo. Aí, ó, O é precioso Den. uma grande dor de cotovelo esses dois, esse capítulo. A Violet comenta, né, que ela assim, se deu conta que eles estavam apenas ajudando os primeiros primeiranistas, e que ela não entende que isso deveria ser algo passível de punição. Ou seja, né, será que faz sentido eles terem que morrer porque estavam ajudando o pessoal que está chegando ali, né, todo mundo ser executado? E ela reforça esse compromisso de que não vai contar para ninguém o que ela testemunhou. E aí, então, tem um momento que o Zayden, depois que ela fala que não vai contar, ele olha pra ela como se visse através dela, tipo uma visão raio-x, e ela sente o couro cabeludo congelar. Então, a gente meio que tem uma comprovação de que a gente sabe que aqui ele tá analisando ela. Então, sempre quando a Violet sente aquele negócio na nuca, eu só me lembro do Will do Stranger Things, que ele arrepia a nuca, sempre que eu vejo a cena, eu vejo a Violet. Aí, tipo, sempre que ela arrepia a nuca. Então quer dizer que realmente ele tá usando esse poder nela. Sim, agora a gente tem assim, lembra que a gente ficava assim, ai, vamos ver como é que é nas É, próximas vezes. E dessa vez é a primeira vez que a gente tem assim, ter certeza. preciso. É, Certeza, certeza. E aí, tipo, até a gente pode ver que depois, mais pra frente, ela descobre esse segundo sinete e como esse negócio dela de sentir, esse negócio da nuca, para. Eu acho que para ainda no primeiro livro.
Então, quando que talvez ela se torne pra ele, que ele percebe que ela é importante pra ele, ele mesmo para de usar isso com ela, porque ele não vai violar ela dessa forma também, né? Então, eu acho que ali já dá pra perceber que ainda, acho que no primeiro livro já não tem mais ele fazendo isso. Sim. E aí ela comenta que apesar da mão estar firme, que ela tá muito nervosa com o que pode acontecer nos próximos 30 segundos, porque vai que ele joga ela no rio, né? Ninguém nunca nem vai saber. Mas ela tá assim, ela não vai se deixar derrotar sem lutar, que ela vai machucar ele primeiro, que ela não vai se entregar. Aí o Zayden fala interessante. Então talvez ele até tenha pegado ela pensando isso, né? Se não sei como é que é o negócio lá do Zayden, que é a palavra mesmo, que é o que ele pega as intenções. Uhum. Então a intenção que ela tem aqui é tipo, beleza, eu não vou contar, eu não tenho intenção de contar, mas se você quiser me matar por isso, eu não tenho intenção de deixar você fazer isso de um jeito fácil. Aí eu acho que ele responde isso até interessante, a gente sabe que o Zeid diz que ele não gosta de mulheres fracas, então talvez ele já tenha pegado assim, tem o cabelo bonito e sabe que quer se defender, então eu gostei dessa menina. Daí então ele fala pra ela, né, que vamos ver se ela vai manter essa a palavra dela, que se ela mantém, infelizmente, ele vai ficar devendo um favor pra ela. Dá as costas e se manda e larga ela lá. E a Nossa. pobre da Violet ainda vai, tá, mas você não vai lidar comigo? Tipo Né? assim, Chocada. É, parece, sabe quando que a Fairy encontra o Rice pela primeira vez, que daí, tipo, parece que ela não quer deixar ele ir também, né? Tipo, vamos que a conversa aqui tá boa, fica mais um pouquinho. sim. E aí ele, sem se virar pra ela, responde: hoje não. Aí ela fala, né, o que que ele tá esperando pra matar logo ela. Daí ele fala que não tem graça quando ela tá preparada. Muito bom. E aí, para encerrar a participação dele de milhões nesse episódio, ele fala assim: Ó, agora você volta pro seu quarto antes que o seu dirigente de asa descubra que você saiu depois do toque de recolher. E aí ela ainda pergunta, né? Que? Mas você é meu dirigente de asa. Cara, é muito bom. Véi, o Zayden nesse episódio é o suco de toda a preciosidade. Não, ele tá perfeito. E ela pergunta, né? Poxa, ele nem perguntou o que que eu tinha na mochila, né? Porque a menina tava ali com a mochila cheia de coisa. Aí será que ele não sabe o que tem nessa mochila? Pra mim, ele sabia o que ele tinha nessa mochila. Sim. O que que ela estava fazendo ali, né? Ele ia querer pegar isso de alguma forma, Sim. porque não tem o que ela está fazendo ali de noite. Sim, e ele sabia que eu acho que ela não teria ido ali pra bisbilhotar os dois, né? Tipo, pra ver o que eles estavam fazendo ali. Então, acho que ele sabe que foi uma coincidência e ele falou: vou deixar a menina fazer os rolês dela aqui, então vou me meter. E aí, então, a gente termina o capítulo com a Violet sorrindo porque ela tem as frutinhas dela na mochila, os cogumelos, e ela pode sobreviver aos desafios. E a frase final dela eu posso ser um idiota, né? Um idiota sim, mas um idiota com frutas fonilhas. Ai, meu Deus do céu. Amiga, então, qual foi a sua frase preferida já que encerramos o episódio aqui, já falamos, passamos por ele, falamos teorias, qual foi a sua frase preferida? Nossa, eu separei várias frases, principalmente do Zayden, nesse capítulo, mas eu acabei ficando com a que a gente destacou, da Violet pensando sobre o Zayden em comparação com as flores, Ah, venenosas. Porque é muito como o crush dela, né? nossa. É um parágrafo, na verdade, não é uma frase. Ela fala assim: odeio o quanto ele é lindo. Como as suas habilidades o tornam letal quando ele caminha até mim, as sombras curvando-se a cada passo que dá. Ele é como uma das flores venenosas que estudei nas florestas de Signy, ao leste. O encanto dele é um aviso para que eu não chegue perto demais e eu definitivamente estou perto demais. Menina, daí você quer ficar mais perto ainda, espera os capítulos. É muito Bom bom. demais. Nossa, eu quando que eu fui separar a frase, que geralmente quando a gente vai lendo pra fazer, eu já vou separando de um bloco as possíveis frases e depois eu vou por eliminação. Aí eu falei, não, gente, eu vou colocar todas as frases do Zayden que ele falar, que tudo que ele falou aqui é a minha frase preferida, eu não vou saber escolher.
Então, tirando minha frase preferida nesse episódio é o Zayn, e tudo que sair da boca dele. Só que aí não ia ficar bom. Então eu falei assim, então vamos pra segunda coisa ali, vamos eleger. Daí foi o Garrick. O Garrick foi a segunda melhor coisa nesse episódio, nesse capítulo. E aí a frase que eu destaco dele foi: a mãe dela é responsável por capturar quase todos os nossos pais, e não a filha, punir os filhos pelo pecado dos pais é o jeito navarriano de fazer as coisas, e não o tírico. Então até também, a gente não comentou antes, mas como eles não se veem como parte de Navarre, né? Uhum. Não, eles é a rebelião separatista que não funcionou, mas o espírito separatista É, segue. Eu tava zoando, você que é gaúcha, eu tava zoando uma amiga gaúcha esses dias, porque eu tava mostrando pra ela algum rolê aqui de baiano e tal, e ela, ai, os baianos se acham, depois ficou falando dos gaúchos. Eu falei, amiga, é que os gaúchos tentaram se separar do restante do país, e aí queima o filme, né? foi. É, um pouquinho. Não tem muito como defender daí. Então, aí os tíricos é a gauchada A lá gauchada. do continente. Aí, mas o Garrick também é responsável por grandes momentos, como dar um nome oficial pro chip da Violet do Zayden, né? Meu, ele é Sim. muito bom. É muito bom. Muito. Eu quase coloquei como frase o discurso desmotivacional do Zayden, porque achei muito bacana, muito sensato toda a reflexão que ele faz ali sobre tudo, né? Sim, Da realidade deles, da guerra, do treinamento, de tudo. Mas o também era muita coisa. Isso daí eu achei que pegou mais a essência do capítulo, do sabe? capítulo foi. É o jeito Zayden de motivar a. Ah, não quer? Tá bom, então. Fica aí, daí Basgiat consome com você. Miga, então vamos lá. Geralmente a gente demora pra achar qual é a frase. Essa pra mim foi bem rápida, como o Zayden chamou a atenção. Qual foi o momento que ele ganhou o seu coração? Você lembra? Tipo assim, na primeira leitura você falou, véi, esse Zayden é Zayden. Durante, não sei se eu vou lembrar uma cena exata, mas essa postura que ele tem enquanto ele está treinando a Violet, isso de não dar moleza, e a gente entende que ele está fazendo isso por ela, né? Enquanto o outro lá, porque fica o paralelo, né? Enquanto o outro lá, não, coitadinha, você não consegue, você é frágil, vai embora. E o Zed chega e não, minha filha, bora, levanta, vai, caiu, levanta, vamos explorar o que você tem aí de potencial, vai pra cima. Então, essa atitude dele foi o que me conquistou, porque eu entendi que era a forma que ele tinha de mostrar que se importava com ela. Sim. Ah, é bonitinho. É, e a gente também é o que a gente meio que, como leitor, a gente também sabe o que a Violet quer. A Violet quer enfrentar isso aí. Então ele vem pra ajudar ela também, né, nesse objetivo dela de passar por Basgiate, a forma como ele treina ela, às vezes pode parecer meio dura, mas é ele preparando ele. É ele sendo aqui o discurso que ele deu. Tipo assim, ou você vai, Uhum. ou você vai. Te arrasta. Sim. Eu acho que eu te falei, nossa, esse moço é legal. Quando que ele salva ela, rapidinho. Quando ele salva ela do ataque do quarto. Sim. Que aí Ah, ele leva sim. ela pra ver os dragões, sabe? Que daí, Aham. tipo, ele já chega, já mata fora todo mundo, assim, super rápido. Daí já chega o Gary, que eu acho que o Liam tá junto. Daí eles já fazem a limpeza no quarto também pra não deixar rastros. E ele falou: não, vamos lá conversar com os dragões, que isso aqui tá estranho. Aí já leva ela pra ver os dragões. Eu falei: moço do bom esse. Esse aí, rápido, ligeiro. Rápido, ele ligeiro, rapidão. E nessa hora ele leu os pensamentos dela também. Essa é uma dos primeiros indícios ali de que ele já tá lendo as memórias dela. Eu gosto muito daquele capítulo. Ai, sim. E aos pouquinhos a gente tá caminhando, né? Aqui já, segundo o meu Kindle, a gente, no final desse capítulo, a gente já tá em 17% Olha de só, quarta asa. olha só. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Nossa, eu termino de ler os capítulos para pro roteiro, daí eu falo, nossa, que vontade de ler mais uns dois. Dependendo de como termina, a gente sabe que qual vai ser o próximo, o que que vai acontecer no próximo, né? Daí, agora Aham. a minha expectativa é pro 9 que a gente tem POV do Zayden, né? Também vai ser muito legal, que a gente vai trazer os dois. Então vai ser muito, muito ansiosa por esse momento. Nossa, também. A gente conseguir ver, porque a gente lê o Pobre do Zayden depois, né? E a gente conseguir Aham. sobrepor pra ver, tá Nossa! acontecendo isso aqui. A Val está pensando isso, mas tá, mas o Zayden tá pensando isso aqui.
Putz, genial. Ah, nossa, aquela parte, já adiantando todos os rolês, né? De quando o Dan beija a Violet e aí ele vê, e a gente vê ele vendo e fala, meu Deus! Bom demais, Muito bom bom. demais. Muito bom. E tem o Garrick fazendo participações incríveis também nesses povos, e a Gale. Sim. Nossa, muito bom. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Quintaza. Pessoal, recapitulamos o 7, o próximo será o 8. Próximo dia 15 estamos aí firmes e fortes. E lembre de seguir aqui o canal, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Fortwing BR, no Estante de Oriente. Comenta, curte aí e é isso aí, gente. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E responde pra gente aí também nos comentários qual foi o momento que o Zayden ganhou o seu coração. Pode ser quando ele apareceu no parapeito também, a gente vai entender. Pode, a gente deixa. Tchau, Até gente. mais, Obrigada. gente. Ela vai gravar de boné hoje. Não, você sabe o que que foi? É assim, ou eu gravava de boné, ou o Jonathan ia comprar uma passagem direto pro Rio Grande do Sul e ia me mandar. O que aconteceu? Você tá vendo essa luz na minha testa? Eu Aham. falei pro Jonathan, eu não vou gravar com isso aqui, eu vou despertar lobisomem em todo mundo que estiver vendo o negócio, entendeu? Porque eu fico com a testa do tamanho da lua. Aí ele falou assim, eu tô resolvendo só o seu problema. A gente tá desde das 5 para 6 aqui. Aí ele tem o boné, ele falou, usa o boné. Aí eu falei, tá bom, acho que eu Brinde! gostei. Agora vai. Ai, fiquei tão feliz que não era eu que puxava. É, então, eu tô vendo aqui que sou eu. Amiga, eu não vou falar isso do pica-pau, isso é muito você. Que foi? Que você precisa? Você quer gravar com a gente? Você lê o capítulo Amiga, rapidinho. avisa pra ele que ele vai ficar nas nossas cenas pós-crédito. Oi? Tchau. Ele vai ficar nas nossas cenas pra falar pra ele que a gente é igual a Marvel e a gente tem cenas pós-crédito. A gente é chique.